quero desde já convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13, nós vamos ler, que diz assim: o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, e ouvindo isso, disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Amém. Glórias a Deus. Pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. Essa é uma palavra bem conhecida, né? Bem conhecida por todos nós, mas o Senhor, Ele tem nos direcionado para falar um pouquinho, nós relembrarmos um pouquinho também desse episódio, porque a palavra de Deus, ela nunca será envelhecida. A palavra do Senhor, ela sempre será renovada nas nossas vidas, né? Talvez você ouviu essa mensagem de diversas formas, né? E hoje o Senhor vai falar conosco mais um pouquinho, dentro dessa mesma mensagem tão conhecida, e que o Espírito Santo, Ele fale no meu coração, fale no coração da igreja, no coração de cada um de vocês que estão ouvindo aí essa palavra na sua casa, seja lá onde você estiver, através da plataforma, mas que o Espírito Santo, Ele venha fazer algo no coração de cada um de nós. Primeiramente, irmãos, qual a intensidade da nossa vinda na casa de Deus? A intensidade do nosso coração em vir na casa do Senhor. Qual é o grau de fé que está ao seu coração? Qual é o propósito que você veio hoje na casa de Deus? Porque nós podemos vir na casa de Deus por hábito, por costume, mas sem o verdadeiro propósito, sem o verdadeiro objetivo. E vir por vir, né? Não tenho nada para fazer, eu vou na igreja hoje, né? Não, essa intensidade não serve para Deus, irmãos. Nós vemos esse homem, esse centurião, quantas lições que ele nos ensina, através da vida desse homem, como nós devemos nos dirigir a Jesus. Não significa que Jesus, Ele só se faz presente entre os homens no meio de um culto, numa liturgia de um culto, na casa de Deus, não. O Senhor é aquele que Ele é fiel na sua palavra, onde você estiver, Jesus está com você. Amém. Aonde você estiver, se você estiver no seu trabalho, fazendo o seu trabalho, seja lá o que for, mas o seu coração estiver voltado para o Senhor, Jesus ali está. Se você estiver em uma condução, em um ônibus, em um transporte, e o seu coração estiver temendo o Senhor, Jesus ali está. Mas nós frisamos o vir na casa de Deus, porque você veio por um propósito. Nós viemos por um propósito na casa de Deus.
Do mesmo propósito que esse centurião, ele recorre a Jesus. Ele vai até Jesus. Tinha um porquê, tinha um propósito para ele procurar Jesus, né? Como nós lemos no versículo 5, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Nós vemos que a Bíblia não fala qual que é a enfermidade do criado, desse centurião, mas nós sabemos que foi algo que foi tomando proporção, é uma enfermidade que ela foi tomando proporção na vida daquele homem, e ele estava momentaneamente paralítico. Ele já não andava mais, já não tinha suas mobilidades físicas normais, fora comprometido devido a uma enfermidade. E o pior de tudo é porque esse criado, ele sofria de dores, porque constantemente ele era atormentado. Isso nos leva a entender que era dores que era gerada no seu corpo, talvez ele gritava, talvez ele gemia, talvez ele não conseguia mais dormir, né? E nós tiramos os exemplos de nós mesmos, quando nós estamos debilitados, ou passamos alguma crise na nossa saúde, irmãos, nós não conseguimos dormir, né? Essa noite o papai, ele não conseguiu dormir, né, papai? Por causa de uma simples probleminha que teve, uma diarreia ali, comeu algo que não fez bem, passou a noite inteira sendo atormentado por uma enfermidade, uma diarreia. E esse homem, ele recorre a Jesus em uma convicção, com uma convicção. Ele sabia que Jesus tinha a solução para o problema dele, né? O que me chama a atenção na vida desse centurião, meus irmãos, é porque o centurião, ele não é uma pessoa qualquer. Ele fazia parte do contingente militar da guarda romana. Ele era um homem que tinha responsabilidade, uma grande responsabilidade no exército ali, no exército do governo de Roma. E ele tinha poder sobre 100 soldados. E como ele declara para Jesus: eu sou um homem de autoridade, e eu digo para esse soldado, vai, faz isso, ele vai lá e vai. Digo para aquele outro, vem, e ele vem. E eu digo para o meu criado, faz isso, e o meu criado faz. E uma pessoa, quando ele se ingressa no serviço militar, na carreira militar, quando ele está na academia militar, ele é disciplinado nos ensinamentos, na academia, quando se trata de autoridade, irmãos, esse centurião romano sabia muito bem quando se tratasse de autoridade, né? Autoridade, uma pessoa que tivesse poder, tivesse autoridade para ser digna de respeito. E na academia militar, o cadete, ele é ensinado as disciplinas militares, que não são rigorosas, Aqueles que não se adequam a obedecer ordens, a ser subordinado, quer queira, quer não, ele tem que obedecer. Ele não tem opção quando ele é delegado a ele uma ordem, direta ou indireta. Faz isso para fazer aquilo, e ele não tem opção de fazer se ele quiser. Ou ele faz, ou ele vai sofrer consequência. É por respeito às autoridades, e ele é um subordinado, ele tem que cumprir. E esse centurião, quando ele chega até Jesus, irmãos, o que chama a atenção, a forma dele chegar a Jesus. E outra, se fosse um homem que não tivesse, não recorresse a Jesus, acreditando que Jesus teria o poder de curar, de liberar a cura para o seu criado, irmãos, ele faria como muitos talvez faria, não se importaria com o problema alheio, Outro centurião, por se achar centurião, uma pessoa num patamar ali da guarda romana, ele não se importaria talvez com o problema de um simples criado.
O que ele poderia fazer? Pedir para alguém levar ele para um médico. Olha, tem um tal de Jesus aí que está fazendo cura, maravilhas aí. Leve ele até Jesus, quem sabe esse Jesus não vai curar esse criado, né? Poderia dizer isso, mas esse homem não, ele tem um comportamento diferente. É um homem que se preocupava com o interesse, o bem-estar de outrem, né? E ele pessoalmente, ele vai até Jesus. Com certeza, irmãos, as coisas que Jesus fazia, os milagres que Jesus operava, eram coisas inéditas que o povo daquela época, aquela geração estava vendo coisas inéditas, que nunca jamais fora visto nos tempos de Jesus. Uma pessoa com tanto poder espiritual, poder, irmãos, que de fazer tantos milagres da forma que Jesus fazia. E eu perguntei para os irmãos qual é a intensidade da fé que você veio hoje na casa de Deus. Porque quando nós viermos nos dirigirmos, seja para a casa de Deus, ou você vai dobrar o seu joelho para falar com Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que entrar com confiança na presença de Deus. Nós temos que entrar com confiança, acreditando, não por um hábito, porque fomos disciplinados na nossa fé, a orar, a buscar a Deus, a entregar a Deus os nossos problemas, a buscar solução sempre nos pés do Senhor. Nós temos que entrar com confiança, crendo que o Senhor ele vai nos ouvir, acreditando, fazer com que o nosso crer não seja simplesmente crer, mas isso venha a ser transformado em fé. Porque nós sabemos, irmãos, que Jesus, eu vi uma pregação do Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, e ele falou algo que eu achei maravilhoso. Ele falou algo assim que Jesus ele não responde necessidades. Jesus ele não responde necessidades. Ele responde fé. Ele responde fé, irmãos. É a fé que vai fazer a diferença no coração de Deus, para Ele liberar a cura, liberar aquilo que você precisa, aquele benefício algo que você coloca diante dEle. É a fé que vai fazer a diferença. Nós vemos que muitas pessoas que são religiosas, elas crê tanto na sua religião, que quando você fala de fé, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé, né? Eu tenho muita fé em Deus. Essa muita fé, irmãos, talvez é a fé que nós estamos acostumados. Nós temos que vir na casa de Deus com o mesmo propósito, intensidade, acreditar no nosso coração, da mesma forma que esse homem se recorreu a Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele diz: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus ele responde. Jesus, irmãos, quando nós vamos falar as nossas queixas para o Senhor, nós vamos falar diante dele, colocar os nossos pesares, aquilo que nos está incomodando, aquilo que nós precisamos de solução. Quando nós vamos diante dele, ele já viu qual é o grau da nossa fé. Ele sabe que se nós entramos com confiança ou não acreditando, se nós estamos ali por hábito ou por não. Porque nós vemos na vida de outras pessoas que diferença de fé de um para outros. A fé desse homem foi essa suficiente, que quando Jesus ele olha para o coração daquele homem, ele vê aquele homem e prontamente Jesus Cristo já responde: eu irei e lhe darei saúde. Aí esse homem, ele se coloca, ele olha para ele, quem é Jesus? Para o que Jesus, pelo poder de Jesus, ele olha para a vida dele. Ele era um centurião, podia ser uma pessoa cheia de arrogância, de prepotência. Não, faço parte da guarda romana. Como muitas pessoas orgulhosas, se achando alguma coisa, mas esse homem, ele se coloca na condição de um humilde, de uma pessoa humilde, uma pessoa sem orgulho nenhum, sem arrogância, sem soberba alguma, porque quando Jesus, prontamente, ele diz: eu lhe irei e lhe darei saúde, o centurião responde e diz: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno. O versículo 8. Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Dizes somente uma palavra. Irmãos, esse homem acreditava que Jesus ele tinha poder espiritual,
que Jesus não precisava de entrar na sua casa, não precisava de, é como se ele dissesse para o Senhor assim: Senhor, não, o Senhor talvez, eu estou falando com as minhas palavras, irmãos, é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, o Senhor tem tantas coisas para operar, tem tantas vidas para libertar, tantas pessoas precisam de cura através da sua vida, não precisa de perder tempo na minha casa. Primeiro porque eu não sou digno, eu sou tão pequeno diante de ti, da grandeza que tu és, eu não sou digno que o Senhor chegue na minha casa. Mas, assim como eu sou homem de poder, eu digo para o meu soldado, vai, ele vai, digo a outro, vem, ele vem, digo para o meu criado, faz isso, ele faz. Eu creio que o Senhor tu tens poder, basta uma palavra e o meu criado sarará. Irmãos, aquilo tocou no coração de Jesus de uma forma tão maravilhosa. É o único texto dos evangelhos que fala a respeito de Jesus, que diz que Jesus se maravilhou pela ação de uma pessoa. É o único texto que diz que Jesus ficou maravilhado pela atitude desse homem. Foi na atitude desse homem que Jesus se maravilhou. Pois também eu sou homem de autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, a outro vem, e eles vai, e outro vem. E ao meu criado faz isso, ele faz. E Jesus, o versículo 10 diz que Jesus se maravilhou. Jesus ficou tão maravilhado com aquela ação daquele homem, porque ele provou, irmão, ele mostrou, aquele homem provou quanto que ele era dependente de Deus. Um homem que não tinha arrogância, prepotência nenhuma, soberba nenhuma. Um homem se esvaziou da sua patente, centurião. O centurião era uma pessoa, era um soldado, naquela época, meus irmãos. Quando eles chegavam em um lugar, ele era identificado. Todos olhavam para ele e falavam: aquele lá é o centurião, aquele lá que é o comandante da guarda aí. Ele tinha uma vestimenta diferente, o uniforme dele era diferente. Onde eles chegavam, eles eram bem recebidos. Onde eles chegavam, eles eram bem recebidos. As pessoas gostavam deles. As pessoas de bens, né? Porque até hoje, só quem gosta das autoridades, dos representantes da lei, são as pessoas de bem. Que as pessoas que devem na justiça não querem saber disso. E esse centurião era bem recebido. Bem aceito onde ele chegava, mas ele colocou tudo isso. Isso não fez ele se elevar, o seu coração se elevar em alguma coisa. Ele se coloca como nada. Senhor, eu não sou digno do que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Basta uma palavra e o meu coelho que é criado sarará. Jesus, ele fica tão maravilhado, ele olha para as pessoas que estavam seguindo ele ali e fala: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio do meu povo, eu encontrei tanta fé. Aí Jesus, ele já fala algo. Irmãos, eu acredito, eu tenho certeza, que a atitude desse homem, ele estava representando a classe gentílica, que nunca, para os judeus, era merecedora de ser alcançada por uma misericórdia de Deus. Ele estava representando a mim e você, meus irmãos. Nós não vivemos no tempo de Jesus, mas ele estava representando a nós, gentílicos. E Jesus, ele fala assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó nos reinos dos céus. Aonde é isso? Aonde que isso vai acontecer? Isso já é nos céus, irmãos. Já é nos céus, porque Abraão não estava mais vivo. Nem Jacó, nem Isaque estavam mais vivos. Mas eles estão em um lugar de honra. Abraão, pelo ser o pai da fé. Hoje, se nós professamos uma fé em Cristo, em Deus, esta fé, irmãos, é um exemplo que nós seguimos de Abraão, que confiou, creu na palavra de Deus, quando Deus falou com ele.
sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu te enviar. E Deus já faz promessas para Abraão. A nossa fé hoje em Deus, irmãos, é baseada primeiramente pela fé de Abraão. Porque a fé de Abraão, confiança dele, acreditou tão grande em Deus, no poder de Deus, que fez com que fosse revertido em justiça para Abraão. Abraão é reconhecido como o pai da fé, né? Então a nossa fé é baseada na fé dele. Mas Jesus, ele fala assim: muitos virão do Oriente, do Ocidente, de todos os lugares da terra, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá ranger e prantos de dentes. Irmãos, hoje quem são os filhos do reino? Quem são os filhos do reino? Somos nós, que professamos a fé no Senhor Jesus Cristo. Estamos lutando por uma salvação. Mas, irmãos, que nós não venhamos sermos lançados fora, porque e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque Jesus ficou tão maravilhado com a fé daquele homem. E eu fico pensando, irmãos, o porquê que nós vamos na casa do Senhor? Para adorar ao Senhor, para entregar a Ele a nossa adoração, para abrir o nosso coração, para que nós entregarmos a nossa oferta, não os dízimos e dinheiro, não. A oferta é a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, entregar para o Senhor. Esse momento é exclusividade para adorar a Deus. E se nós viermos para a casa de Deus, irmãos, sem fé não vai resolver nada na nossa vida. Da forma que nós viemos, se entrarmos vazios, nós vamos sair vazios. Da forma que nós entrarmos, nós vamos vamos entrar angustiados e sair angustiados. Mas se nós virmos com um propósito, crendo da forma que esse homem acreditou, que com Jesus seria diferente. A fé dele foi essa. A fé de cada um de nós é diferente. Ela pode ser diferenciada. E Deus, ele opera, irmãos, de acordo com a fé de cada um. Ele respeita a fé de cada um. Para esse homem, ele achou: o Senhor, não precisa do Senhor entrar na minha casa. Basta o Senhor liberar uma palavra e o meu criado sarará. Aquela mulher do fluxo de sangue, no capítulo 9 de Mateus, fala que aquela mulher, ela acreditava, irmãos, a fé dela já era diferente. A fé dela era, se ela, ao menos ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada do seu problema. Se eu menos tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. A fé dela era essa. Qual é a sua fé? Se eu ir hoje na casa de Deus, eu vou ter a solução para o meu problema. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu vou ter a solução para o meu problema. Irmãos, Deus, ele respeita, o Senhor, ele respeita o grau da nossa fé. Mas a nossa fé tem que ser genuína, verdadeira, porque quando nós vamos nos apresentar diante do Senhor, Ele já fez uma sondagem do meu coração e do teu coração. Ele sabe qual é o grau da sua fé, qual é o tamanho da sua fé. A fé, para Deus operar, para Jesus operar, não precisa ser uma fé grande, igual muitos religiosos dizem: eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Jesus, ele conclui isso com uma simples passagem que fala que a fé, se ela for do tamanho de um grãozinho de mostarda, ela é suficiente para arrancar montanhas do nosso lado, da nossa frente. Para dizer para os problemas da nossa vida, para repreender eles, crendo no poder do Senhor, e os problemas sumirão das nossas vidas. De uma forma ou de outra, o Senhor tem as suas formas de agir, Ele vai agir a seu favor, Ele vai agir a nosso favor, mas a nossa fé tem que ser genuína, pura e verdadeira em Cristo. Não uma fé, eu acho, não, uma fé convicta, uma fé convicta. É a fé que fez a diferença na vida desse centurião. E Jesus, quando ele conclui essa palavra, e os filhos do reino serão lançados fora. Ei, irmãos, aqui é uma atenção para nós. As nossas vindas na casa de Deus tem que fazer valer a pena. Tem que fazer a diferença na nossa vida. Viemos para entregar algo para o Senhor e para sairmos edificados. Sairmos com a cabeça em pé.
Se entrarmos tristes, então vamos sair acreditando que o Senhor vai reverter o nosso problema. Não que nós vamos, não que o Senhor não tenha poder, mas nós temos que acreditar no Senhor. Acreditar com todo o nosso coração no Senhor. E nós não temos que entender, se nós não nos apresentarmos diante do Senhor da forma que Ele espera de nós, irmãos, nós poderemos ser lançados fora. Poderemos ser lançados fora. E Jesus, eu entendo que este homem, ele creu verdadeiramente no Senhor, ele acreditou antes de procurar o Senhor, de procurar o Senhor, ele já acreditava que Jesus ele teria solução para o seu problema, para o problema dele. Aí Jesus olha no versículo 13, Jesus fala assim: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Jesus ele falou assim: vai, e como crestes, ele acreditou verdadeiramente. Na presença de Deus, na presença de Jesus, irmãos, pode acreditar de todo o seu coração. Você não vai sair sem solução por sua causa. Se você acreditar de verdade, meu irmão, o Senhor ele vai ouvir a sua súplica, te atender e dar resposta para aquilo que você precisa, para aquilo que você necessita, para aquilo que alguém que você espera, uma cura, uma solução, seja um parente, seja um amigo, mas a fé depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós que clamamos a Deus. Então Jesus disse ao centurião: vai, e assim como creste, te seja feito. Naquela mesma hora o criado sarou. O criado encontrou a cura. Irmãos, nós temos que nos apresentarmos na presença de Deus, acreditando de verdade, crendo verdadeiramente no poder do Senhor. Jesus, em outra passagem, ele fala assim que Jesus, quando ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e teve uma cidade, nessa cidade de Nazaré, Jesus, quando esteve lá, ele teve pressa de sair dessa cidade, porque ele viu a dureza do coração do povo daquela cidade, porque as pessoas não acreditavam no Senhor. Aí Jesus ele fala assim, que um profeta, ele não tem honra na sua pátria, ele não tem honra, ele pode receber ser honrado em outros lugares, mas na sua própria pátria ele não é honrado, nem dentro da sua casa ele é honrado, ele é visto como uma pessoa que faz a diferença diante de Deus pela vida dele, ele não é reconhecido. E Jesus, essa passagem que está registrada em Marcos capítulo 6, fala que Jesus ele não pôde ali fazer muitos milagres, ele gostaria de ter feito muitos milagres, por causa do quê? Por causa da incredulidade, e nós não podemos vir na casa de Deus com incredulidade alguma. Irmãos, muitas vezes nós estamos acostumados a ouvir mensagens e olhar e falar: essa mensagem era para fulano não está hoje na igreja, essa mensagem era para fulano, para Bertano. Mas não, irmãos, cada mensagem é para nós, cada mensagem é para nós, cada mensagem é para nós. Quando nós achamos que a mensagem é para o outro, irmãos, nós estamos longe do que Deus espera de nós, nós estamos longe do que Deus espera de nós, porque nós temos que desvaziar de nós mesmos, nós temos que nos desvaziar de nós, chegarmos na presença de Deus desarmados de nós, vazio de nós mesmos. Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não posso, não sei nada, Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo, e o Senhor pode me suprir, o Senhor pode me atender, o Senhor pode me encher, Senhor. Nós temos que vir, porque esse homem, ele se desvaziou de tudo que ele era. Ele poderia ter chegado ali, ter pedido honrarias, né? Olha, eu preciso, Jesus, eu sou o centurião. Ele não se apresentou dessa forma, ele não chegou se apresentando dessa forma, ele chegou com humildade, e já expôs o seu problema, né? E na vida desse homem, nós vemos que é um homem que sabia amar as pessoas, ele tinha um bom relacionamento,
no contingente militar, de 100 soldados que ele cuidava, que ele tinha responsabilidade. Ele sabia tratar as pessoas com o devido respeito, com devida dedicação, porque ele próprio, ele mesmo foi em busca de solução para o problema do seu criado. Mas nós glorificamos a Deus, que ele não saiu de mãos vazias. Ele foi dispensado, mas o seu criado foi curado. Naquele mesmo momento, o seu criado foi curado. Agora nós temos que sair daqui acreditando, não, o Senhor vai entrar com provisão na minha causa. Não tem coisas difíceis para o Senhor, meus irmãos, não tem coisa difícil para o Senhor. Então, a vida desse homem nos ensina muita coisa. Como chegar na presença do Senhor, esvaziado de nós mesmos. Muitas vezes nós sofremos alguns problemas, alguns percalços na nossa vida, e nós somos vitimados de algumas coisas, e nós queremos nos apresentar como vítimas na presença do Senhor, e apresentar outros como inimigos nossos. Não, nós temos que nos apresentar diante do Senhor, sem dar indireta para o Senhor que nós estamos sendo penalizados ou injustiçados por alguém. Não, irmãos, se o Senhor tiver que fazer justiça, e se eu estiver errado, que nós temos muita facilidade de estar errado e não reconhecer o erro em nós. Temos muita facilidade de estarmos acharmos que estamos cheios de razão, mas na verdade estamos totalmente errados. E achar que os outros que estão errados e nos injustiçando. Mas nós temos que entrar, irmãos, pedindo que o Senhor faça justiça. Mesmo se nós estivermos errados, Senhor, se eu estiver errado, me mostre. Me mostre. E se eu estiver errado, Senhor, faz justiça também, se eu estiver errado. É dessa forma que eu entendo, nos apresentarmos vazio de nós na presença de Deus. Sem dar indireta que alguém pode estar nos injustiçando, não. Cabe o Deus. Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe da verdade. Não adianta nós querermos falar para Deus que Ele sabe da verdade. Então, apresentarmos diante do Senhor vazio de nós, só crendo que o Senhor, Ele pode tudo. Amém? Que o Espírito Santo fale em cada coração, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre cada vida presente aqui na casa de Deus, cada um que está tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem, que o Senhor possa atender a sua súplica, o seu pedido, a sua oração, meu irmão, e dar a resposta que você tanto precisa, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor?